As nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10. Esse texto é exatamente uma linha doutrinária para que nós, os membros de igreja, os convertidos ao Senhor Jesus, possamos cada vez mais ter e viver a realidade do nosso chamado e da nossa transformação na pessoa bendita de Jesus. Nós vamos ler, meus amados irmãos, o versículo de número 25 até o versículo de número 28. Capítulo 10, versos 25 a 28 do Evangelho segundo escreveu São João. O nosso tema é as verdadeiras ovelhas de Jesus. Tá bom? Nosso tema desta manhã é as verdadeiras ovelhas de Jesus. Eu poderia dizer as ovelhas de Jesus e ter de fato um certo impasse, não é, na compreensão de algumas pessoas. Por isso que eu estou falando as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus. Capítulo 10, verso de número 25. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Amém, igreja? Graças ao Senhor. Meus irmãos, o Evangelho, para se tornar a realidade palpável, em que pessoas vivam, ele precisa, meus amados irmãos, causar evidência na vida das pessoas. Evangelho sem evidência, ele simplesmente traduz para as pessoas uma interrogação. É ou não é? As dúvidas estão, na verdade, sendo geradas em cima exatamente daquilo que parece, daquilo que tem uma interrogação. Mas quando nós, que conhecemos a palavra de Deus, passamos a concretamente sentir a realidade do novo nascimento no nosso coração, então esta santa e sagrada verdade passa a ser o elemento em que vai nos conduzir naquilo que nós chamamos no dom de Deus, chamado fé, e vai fazer com que nada, absolutamente nada, venha nos separar do amor em Cristo Jesus. No passado, Deus trouxe, meus irmãos, à humanidade 3 pactos que eram de fato a apresentação do conduto da maneira futura como ele haveria de tratar com as gerações. O primeiro pacto ele fez com Noé, dizendo que jamais as águas voltariam a inundar a terra e destruir a humanidade. Mas este pacto começa exatamente com a questão da salvação da sua família. E o texto de 1 Pedro diz que Noé construiu aquela arca exclusivamente para a sua família. A arca não era para aquela geração. Por quê? Porque ele prega mais de 100 anos
a mensagem do arrependimento e as pessoas não acreditam na sua palavra. Automaticamente, a arca não seria para aqueles que rejeitaram o convite de Deus, o aviso de Deus. Logo, nós cremos, e as evidências estão bem claras, que a arca foi construída para aquelas 8 pessoas e também os animais em que Deus mandou que Noé colocasse dentro da arca para que as suas famílias fossem realmente elementos de procriação. O segundo pacto que Deus fez foi com Abraão. Quando nós percebemos que Deus manda Abraão levar o seu filho até o topo de uma montanha para imolar, e Abraão diz ao seu moço: nós voltaremos a vós. Havia, meus queridos irmãos, uma confiança estabelecida no coração de Abraão, tamanha que mesmo tendo a intenção e estando resolutamente decidido em imolar o seu filho, agora a sua fé prevalece, porque ele diz àquele moço: nós voltaremos para você. Então, o que é que nós temos aqui? É que este pacto abraâmico, ele torna, meus queridos irmãos, as evidências da redenção elementos extraordinariamente peculiares. Lá estava diante dos olhos de Abraão o cordeiro que Deus providenciou, dizendo que ele, Abraão, não imolasse o seu filho. E o que era então que o anjo logo em seguida diz: agora sei que temes a Deus. O termo agora sei que temes a Deus, estava ligado àquilo, meus queridos irmãos, que Deus dissera a Abraão: pega o teu filho e imola-o. E ele acreditou, meus queridos irmãos, em Deus. Ele não estava absolutamente acreditando na morte do filho, mas estava acreditando na providência de Deus. Se o filho era elemento de promessa e era elemento em que dele nasceriam gerações e gerações que estariam vindo ao mundo para fazer com que a história da redenção fosse uma realização, então é nisto que Abraão está crendo, e assim ele o faz, dizendo àquele moço: eu e o menino voltaremos até vocês. Em seguida, nós temos, meus queridos irmãos, o pacto que Deus fez com Moisés. Este pacto é exatamente aquele da conservação da história, como também das promessas que o Senhor já houvera feito, tanto a Noé como a Abraão. E o que é que Deus faz? No meio daquela gente, estar exatamente uma família que procedeu de Jacó. Esta família, meus amados irmãos, é que tem a linha da redenção na palpa de suas mãos. E quando nós olhamos para este quadro, perguntamos: de que maneira este pacto seria agora apresentado na pessoa de Moisés? Moisés é a tipologia de um redentor. O que é isso? Alguém que está indo à procura de alguém que precisa de resgate. O que Deus fez com Moisés foi exatamente isto: levantou Moisés para resgatar o povo de Israel, que estava confinado há 430 anos lá no cativeiro egípcio. Quando nós olhamos para este quadro, perguntamos: como este pacto desenrolou, como ele foi efetivado, a maneira como ele foi apresentado. Primeiro, Deus tira o povo de Israel do Egito,
mediante exatamente a rejeição, a opressão que era imposta ou imputada ao seu povo durante aquele longo tempo. Ele endurece o coração de Faraó para fazer com que o poder dele, a autoridade dele fosse vista, não apenas pelos israelitas, mas também por todos os egípcios. Quando o povo sai do Egito, o povo de Israel sai do Egito em rumo à terra de Canaã, não foram somente israelitas que saíram. Muitos egípcios também saíram com os israelitas porque acreditaram na evidência da autoridade de Deus em humilhar o exército de Faraó, como também prova durante a apresentação das 10 pragas, que Deus, na verdade, tinha maior poder que todos os magos que estavam ali no Egito, impressionando o seu rei. O que foi que Deus fez? Matou todos os filhos primogênitos. Agora, eles não iriam fazer isto. Primeiro, eles não tinham autoridade sobre a morte. Eles não tinham autoridade sobre a vida. E se o tivessem, não fariam, porque eles seriam julgados pelo próprio rei como aquele que estava dizimando a sua posteridade, como também aquele que eram seus filhos. E num determinado dia, saem todos os israelitas da terra do Egito e começam a caminhar para a terra de Canaã. Nós vimos até aqui 3 pactos que Deus fez no passado para que ele pudesse encaminhar a obra da redenção, tanto historicamente como dentro, meus irmãos, de todas as evidências profetizadas por aqueles e aquelas a quem ele usou durante todo esse período. Mas agora aparece um homem por nome João Batista, dizendo que é a voz do que clama no deserto. Ele vai, meus queridos irmãos, para os lugares mais esmos da região e vai ali pregar a mensagem do arrependimento. E a palavra de Deus diz que muita gente vinha, ouvia a pregação e se arrependia. João aparece exatamente num período crucial, que foram exatamente os 400 anos de silêncio, em que ninguém ouviu a voz de Deus dizendo qualquer coisa, como a partir de certo tempo ele estaria fazendo elementos ou construindo elementos próprios para que eclodisse as evidências da redenção. Mas aparece João, e perto dele, com 6 meses apenas de diferença de idade, está o Redentor Jesus Cristo. E João aponta para ele dizendo: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. O que era que João estava fazendo? Estava rasgando o véu do tempo e dizendo: a hora chegou em que a mensagem da redenção não apenas será um anúncio, mas será uma evidência às vistas de tantos quantos por ele, Jesus, passarem. Quando nós observamos a maneira como Deus traçou esta linha extraordinária de acontecimentos para chegar até Jesus, agora nós sabemos que o 4º pacto estava começando na pessoa do Redentor, que era o próprio Jesus Cristo. João não é o pacto é a nova aliança. A nova aliança seria feita através do sangue glorioso de Jesus, e a partir daí o novo e eterno pacto haveria, meus queridos irmãos, está sendo oferecido aos homens, imputado
aqueles que a partir de uma determinada hora seriam chamados de ovelha. Quando nós lemos o capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu São João, logo entendemos, meus queridos irmãos, que a morte de Jesus determina que uma nova geração, através de uma nova aliança, está agora sendo formada. Não estou falando de geração em termos daqueles que são da originalidade humana, mas de uma geração entre aqueles que creram e aqueles que não acreditaram no Senhor. No passado, Noé teve o desprazer de não ser acreditado. No passado, Abraão teve o prazer de ouvir a preciosa voz de Deus e acreditar que através dele Deus haveria de fazer com que eclodisse gerações e gerações que haveriam através de um elemento glorioso, incomparável, chamado fé. Agora, Jesus passa no seu discurso a dizer que suas ovelhas são aqueles que creem no seu santo nome. Se a fé é o elemento da crença ou do crer, agora Jesus estava estabelecendo a razão primordial de se descobrir e se viver uma fé diferente, que não estaria de fato baseada em quaisquer sacrifícios que se repetiam anualmente, mas agora o dele, unicamente o dele, seria exatamente a evidência de um sacrifício que duraria por toda a eternidade. Agora ele sai pregando na Galileia. Convida homens para serem seus discípulos. Para serem seus discípulos. E até então ele não os chama de ovelhas, chama de discípulos. Daqueles que são seguidores, que são alunos. Alunos de um professor que vai exatamente fazer com que, contundentemente, tudo aquilo que a religiosidade aplicava e imputava naquela geração, pudesse então ser elemento de discussão através da mensagem que ele estaria trazendo. E ele passa a dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que toda a trajetória de alguém que está num caminho tem que ter um endereço. Porque se os indivíduos estiverem caminhando, mas não tiverem de fato um endereço, isto é, um fim, não sabendo para onde vão, é claro que estarão indo para qualquer lugar e na realidade última será exatamente se perder. Quando ele diz que é a verdade, ele está dizendo que nada mais do que a sua gloriosa palavra, porque a verdade é expressa com palavras. A verdade pode ser expressa com atitudes, mas obrigatoriamente a verdade é acompanhada pela manifestação de palavras. Você muitas vezes exalta alguém por causa da palavra. E muitas vezes você, de fato, elimina a integridade de alguém por causa da sua palavra que não se cumpre, que não merece absolutamente crédito. Mas ele diz a última coisa: eu sou o que? A vida. Começa dizendo eu sou o caminho, em seguida a verdade, e logo ele termina dizendo que é a vida. Qual é a coisa mais importante para a humanidade? A vida. Por que é que nós estamos com máscara neste templo? Por causa da vida. Corona é um nome, mas a vida para a gente é o elemento de preservação. A gente usa esta máscara por causa da preservação, da contaminação
E o fim de tudo seria ou é a razão da vida. Não queremos ficar com problemas de defeitos físicos, não queremos ir para os cemitérios, porque a gente zela pela vida. E Jesus se apresenta dizendo que é a vida. Ele não está dizendo que é uma maneira de viver. Ele está dizendo que é a vida. Vamos entender isso rapidamente. Cada um aqui tem a sua maneira de viver. E a nossa maneira de viver, meus irmãos, está aqui, na mente. O predomínio da mente, muitas vezes é passado para as atitudes que são exatamente a razão da alma. Aí eu sou sensível ou insensível, falo a verdade, minto, um bocado de coisas estão dentro exatamente deste parâmetro. Mas o meu comportamento é exatamente o elemento que determina aquilo que sou, e bem claro, pode também acontecer aquilo que serei. Quando Jesus fala de vida, ele está dizendo que o comportamento do reino de Deus produz, ou só o reino de Deus produz vida para quem a quer ter. O reino do mundo produz morte para quem deseja na morte viver. E, consequentemente, herdar eternamente a morte sem que haja de fato nenhuma atitude do reino de Deus que lhe possa perdoar, porque a rejeição à verdade vai produzir exatamente o elemento da morte. Agora ele passa então, meus irmãos, depois de chamar os discípulos, ensinar como eles deveriam viver. E é claro que a escala das aulas de Jesus, elas produzem na mente dos discípulos parâmetros, elementos em que eles vão aprender a se conduzir. No dia da sua morte, eles não estão lá, exceto João. Qual o padrão de vida agora a ser vivido? A gente lembra que Pedro negou fragorosamente. A gente lembra que os demais fugiram da cruz e não ficaram com o mestre. A gente aprende, meus amados irmãos, que esta ausência, logo em seguida, mesmo o Senhor tendo dito que ressuscitaria, provocou no coração dos discípulos algumas atitudes que inerentemente não eram aquelas que a fé os levaria a praticar. A exemplo da pesca que Pedro convidou 6 outros amigos que estavam com ele para que pudessem se lançar numa longa noite e terem de fato uma noite improdutiva. O que eles fizeram? Acompanhando Pedro, nós vamos pescar. Quando eles disseram, vamos contigo, eles estavam dizendo, meus queridos irmãos, que estavam acreditando que de alguma maneira a vida agora lhes oferecia a opção. Se tem lá fulanos e beltranos com opções diferentes, vamos experimentar aqui se esse negócio vai dar certo. 7 deles, incluindo Pedro, pescam a noite inteira e não apanham absolutamente nada. Mas eles lembram em que Jesus, meus queridos irmãos, tinha o princípio de autoridade dentro da razão divina, e esta não teria absolutamente sido dissolvida com a sua morte. Ele então convida os discípulos a jogarem a rede do lado direito. Quando chegam, tem pães e peixes na beira da praia para que eles comam, estavam sob brasas, automaticamente eram convidativos, estavam quentinhos, isto seria bom. Mas agora, meus irmãos, vem uma palavra de expectativa. Quem seria Jesus agora para eles? A realidade é que Jesus lhes deixa a grande lição
da não desistência. Não desistir diante exatamente de um período de silêncio. E o silêncio foi apenas de 3 dias. E eles já estavam tomando posições diferentes. Mas um dia, eles lembram deste sermão que Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as conheço pelo nome. Lhes dou a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que fazer para ser ovelha? Primeiro, fazer uma confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto aí é continuidade da vida cristã. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a partir desta hora nós passamos, meus irmãos, a ser selados para a eternidade. Isto quer dizer, Paulo repete esta expressão e diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Ele está dizendo que a condenação é elemento inexistente para quem é ovelha de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Inexistente. Acredite, meu querido irmão, se você de fato passou pelo sangue glorioso de Jesus, ninguém te arrebatará das mãos dele, está escrito. Nem tampouco o reino das trevas conseguirá vencer este elemento chamado fé, porque ele é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele atua na alma do indivíduo como um selo em que ninguém pode remover. Quando nós aprendemos com Jesus aquilo que ele diz no capítulo 10, logo nós temos que fazer algumas perguntas que evidentemente são praxes ou de praxes na sociedade. Pastor, quem aceita Jesus e se desvia, quando Jesus diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos, desvia-se e morre desviado, desvia do Senhor e até protesta contra o Evangelho. Notem que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É impossível uma real ovelha do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ir para outro caminho. Quando uma ovelha distancia-se, mas é ovelha, nós temos a parábola da ovelha perdida. O Senhor vai fazer o quê? Vai buscá-la, porque ela é ovelha daquele aprisco. Se é ovelha do aprisco, as 99 estão guardadinhas, mas ele vai à procura daquela que se distanciou. Ela não se perdeu, ela se distanciou do rebanho. Perdição é uma palavra que não calha de jeito nenhum na vida de quem é salvo. Perdição não era absolutamente elemento em que causa na vida da pessoa como uma esponja, em que era paga o nome da pessoa do livro da vida e acabou. Infelizmente, ainda existem muitos cristãos que acreditam na salvação que se repete, que se repete, que se repete. Isto quer dizer, o indivíduo se desvia um bocado de vezes e ele está numa zona de risco para ir para o inferno. Jesus disse assim, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém.
E a gente fica feliz em saber, meus queridos irmãos, que somos blindados. Se o sangue de Jesus nos comprou, nos selou, nos fez novas criaturas, filhos de Deus e santos nele, como então o diabo nos levaria para o inferno? Não, ele não tem autoridade para fazer isso. Por quê? Porque o sangue de Jesus, meus queridos irmãos, é dado, é derramado em cima de pessoas que vão para o céu. O sangue de Jesus não é elemento, meus queridos irmãos, que entra na vida das pessoas e em seguida o diabo tem autoridade para trazer o problema de ordem espiritual em que vai invadir o coração desta pessoa e anular aquilo que Deus fez na vida desta pessoa. O sangue de Jesus é elemento que de fato sela a vida de um pecador para todo sempre. Você está com a Bíblia aberta no texto que eu li? Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A pergunta é essa: você segue ou apenas observa? Você segue ou apenas ouviu aquilo que o pastor disse? Acha bom, esse negócio é certo, mas não segue. Olha, Jesus disse: as suas ovelhas o seguem. Seguir Jesus, meus queridos irmãos, é na verdade andar no caminho da certeza. Seguir Jesus é andar no caminho da providência. Quem andava atrás de Jesus tinha certeza que nele havia sempre algo para ser dado a alguém que precisava. Quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, o texto diz suficiente. Não diz possível Salvador, mas suficiente. Isto quer dizer que todas as possibilidades da redenção já estão conosco. Mas agora surge a pergunta: ovelha de Jesus desobedece? Olha aquela senzinha que estava longe do aprisco. Ela estava ali em detrimento de quê? De uma desobediência. Mas o pastor foi lá e a resgatou. Ovelha de Jesus peca? Filhinhos, estas coisas vos escrevo, se porventura alguém pecar, temos o quê? Um advogado justo que vai exatamente levar a nossa causa ao tribunal e vai nos defender. Porque o diabo é o nosso acusador, mas Jesus é o nosso advogado libertador. Portanto, ovelha de Jesus erra e também peca. E se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Mas por que esta praticamente igualdade entre ovelhas de Jesus e quem não é, e todo este privilégio e segurança? Por quê? Porque a nossa segurança está nele, não está em nenhum de nós. Porque a nossa redenção não depende da nossa justiça, mas depende da justiça dele. Porque o nosso perdão não depende da nossa congregação, mas depende exatamente da misericórdia dele. Nós estamos vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Meus irmãos, quando eu falo sobre isto, eu sinto uma empolgação muito grande por saber que o meu endereço é o céu. O nosso endereço é a glória. Aconteça
o que acontecer. Nós estamos, meus irmãos, na classe das 5 virgens prudentes. Como é maravilhoso entender que a realidade desta prudência está no azeite que está nas nossas lâmpadas. Ovelha de Jesus deixa sua lâmpada sem azeite? Não, não pode. Não pode. Eu não vou dizer nem não deve, eu estou dizendo não pode. Por quê? Porque à meia-noite, isto era qualquer hora, o mestre vem, a trombeta tocará, e quem não tiver com a lâmpada com azeite vai ficar. É o casamento, meus queridos irmãos, mais drástico do mundo. Em todo o casamento, meus amados irmãos, há tanta gente bem arrumada, bem perfumada, bem cheia daquilo, todo tipo de coisa chega no casamento. Às vezes no casamento é sugerido que a gente vista até tal tipo de roupa. E nesse tempo em que as novidades, elas são de fato emergenciais e elas aparecem assim no instante, imagine o que é que a gente vê num casamento. Toda qualidade de coisa. E neste aqui, a gente está ouvindo em primeiro lugar o toque de uma trombeta, buzinando lá no céu. E aqueles que são redimidos vão ouvir e vão simplesmente dizer: mundo, adeus. Mas aqueles que estavam com suas lâmpadas apagadas, isto quer dizer aqueles em que de fato se conheciam como ovelhas, mas Jesus não os conhecia como ovelhas, estes vão ficar. Não existe absolutamente na nossa linguagem aquela questão: eu vou me preparar para ir para o céu. A partir da hora que você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai trazer para você as vestes da preparação para o dia da sua ida com o noivo. A gente vem para a celebração da ceia com medo terrível, alguns crentes têm. Eu vou porque eu sou membro da igreja. E outro diz: eu vou assim, mas estou meio desconfiado que eu não posso tomar a ceia porque eu fiz isto e aquilo e tal, etc. E às vezes vai até alguém para perguntar se pode tomar. Meus irmãos, celebrar a ceia do Senhor ou tomar a ceia do Senhor não cabe absolutamente a ninguém perguntar a ninguém, porque a Bíblia diz: cada um examine-se a si mesmo. A ovelha sabe o que está fazendo. A ovelha tem conhecimento no seu interior da sua posição diante de Deus. E é claro que a ovelha ouve a voz do Senhor, diz o versículo, e o segue. Você já pensou seguir Jesus bagunçando a vida? Seguir Jesus sem propósito, seguir Jesus num emaranhado de problemas, de ordem moral, de ordem social, essa coisa, meus irmãos, destoa. Esta coisa não combina com a ovelha de Jesus. A gente tem problema? Tem. A gente peca? Peca. No entanto, meus queridos irmãos, o Espírito de Deus habita nas ovelhas do Senhor e vai exatamente levá-las ao conserto. E não levá-las a esperar um tempo bom para mudar de posição. Os nossos conceitos muitas vezes colidem com a realidade da Bíblia. E viver, meus queridos irmãos, longe do padrão de Deus, esta coisa quer dizer
que eu estou aproveitando ainda a minha liberdade, no lugar de viver na liberdade do Senhor. Jesus disse assim, olha, se o Filho do Homem vos libertar, se o Filho vos libertar, repito, se o Filho vos libertar, o que é que vai acontecer? Verdadeiramente sereis livres. Lembra de Pedro passando por aqueles portões de ferro e olhando para ele, mas será que eu estou livre mesmo? Aí o anjo diz, cai fora, rapaz, vai-te embora, você está livre mesmo. Aí o que é que ele faz? Vai direto para uma reunião de oração. As ovelhas do Senhor, meus queridos irmãos, proclamam, sentem-se felizes por serem livres. As ovelhas do Senhor fazem tudo para levar uma vida de santificação. Sede santo, como o vosso Pai Celeste é santo. As ovelhas do Senhor sabem que um dia serão levadas para a glória. E Paulo nos diz, meus amados irmãos, que a trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e logo em seguida nós os vivos seremos arrebatados com eles. É assim, ó, vum! Num abrir e fechar de olhos, toda esta coisa, impossível à ciência, é possível ao Redentor, ao Senhor dos Senhores, e Ele nos leva para a glória, sem que de fato estejamos dependendo de qualquer coisa que subscrevemos na nossa própria vida. Mas o meu relógio ali está olhando para mim. O que é que a palavra do Senhor diz? As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, eu as conheço. Como é teu nome? O que é que você faz? A gente chega hoje num condomínio à procura de alguém, vamos lá na portaria perguntar qual é o andar que o fulano de tal mora. O nosso endereço não tem isso. O lugar para onde a gente vai, a casa já está pronta. Jesus disse que as moradas estão prontas, mas estão prontas para ovelhas. Não estão prontas para quem pensa que é ovelha. Nós estamos ouvindo, meus queridos irmãos, muito acerca do anticristo nessa pandemia terrível. Eu não posso asseverar nada porque não tenho evidências que o anticristo está por aí. Mas digamos que esteja já por aí, digamos. O seu governo será implantado mediante o reino das trevas e o mundo vai se virar a favor dele. Agora imagine alguém que hoje confessa Jesus como Salvador e de repente estar do lado do anticristo. Isso pode ser pastor, pode ser presbítero, diácono, membro de igreja e tal, etc. Como esta pessoa vai justificar num arrebatamento que foi esquecido por Deus? Deus não vai esquecer nenhuma de suas ovelhas. Se as estrelas dos céus, que são bilhões, Ele as chama pelo nome. Imagine, meus queridos irmãos, que o número de redimidos não é igual às estrelas dos céus. Imagine se Deus vai esquecer de alguém que é fiel ao seu santo nome. Não tem como. Portanto, eu quero convidar a igreja a fazer uma coisa: a deixar a mala arrumada. Aleluia. De fato, meus queridos irmãos, você que gosta ou não gosta de música, está com o ouvido bem prontinho para ouvir a voz celestial da música gloriosa que vem lá de cima para fazer com que os nossos tímpanos digam: chegou a hora.
Não precisa do bilhete para a viagem. Não precisa de foguete, de avião, nem coisa assim. Eu imagino que esta é a viagem mais segura de toda a nossa existência. Ninguém vai cair. Não haverá, meus queridos irmãos, congestionamento na trajetória. E o melhor de tudo é que haverá uma grande recepção, porque haverá as bodas do Cordeiro para todas as ovelhas do Senhor. Deus nos abençoe.